Senhor presidente, senhores deputados, os jornais de hoje noticiam mais uma investida do PSDB, desta feita coordenada pelo governador de Goiás, Marconi Perillo, contra os interesses do povo do estado do Amazonas e contra o polo industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus. Governador Marconi Perillo, liderando um conjunto de governadores da região centro-oeste e nordeste do país, transitam hoje por Brasília com a proposta de mudança nas regras, deputado Zé Ricardo, de incentivo fiscal, defendendo que a política de incentivo fiscal passe a ser vinculada ao PIB de cada um dos estados. Portanto, que os estados com menor PIB possam ter uma flexibilidade maior no que diz respeito aos incentivos fiscais. Aprovado essa proposta, o Amazonas é o 14º PIB do país, principalmente puxado pela capital Manaus. E, portanto, outros 13 estados teriam preferência do ponto de vista de incentivos fiscais, o que obviamente inviabilizaria a presença e a manutenção das indústrias que hoje estão consolidadas no polo industrial de Manaus. A tese, deputado Zé Ricardo, que pode até, numa vista superficial, parecer razoável, de garantir maiores incentivos para quem tem o menor PIB, ela ignora primeiro os fundamentos da Zona Franca. A Zona Franca de Manaus foi criada no início do período militar sob uma lógica geopolítica, de ocupar a nossa região, de adensar do ponto de vista populacional a nossa região, pelo papel estratégico que ela tem na manutenção da unidade nacional. Acabou que, com o passar do tempo, o polo industrial de Manaus agregou a si uma nova característica, que é a característica de preservação ambiental. É o modelo Zona Franca de Manaus o responsável por nós termos ainda 98% da nossa floresta em pé. E se alguém duvida disso, há um mecanismo de aferição bastante simples, que é comparar o estado do Amazonas com os outros estados do norte. Rondônia, Acre e próprio Pará, que tem a grande maioria, a maior parte das florestas devastadas, justamente porque na ausência de uma atividade ambientalmente sustentável ou pouco danosa do ponto de vista ambiental, acabaram caminhando para a pecuária, a agropecuária, o extrativismo, e com isso acabaram com as suas florestas. Além do mais, a tese do ponto de vista econômico, ela tende a ser ridícula, porque é óbvio que se hoje o Amazonas é o 14º PIB com o polo industrial de Manaus, sem o polo industrial de Manaus, ele certamente será o último PIB. Então nós vamos empobrecer estados para que lá na frente eles voltem a ter direito aos incentivos, porque passaram para as últimas colocações no PIB nacional. Ora, o Amazonas é o 14º PIB do país, justamente por conta do modelo Zona Franca de Manaus. A hora que ele deixar de existir, nós voltaremos a ser os últimos e precisaremos novamente de incentivos fiscais. E os estados incentivados hoje voltarão a figurar entre os mais ricos e deixarão de ter incentivos, numa clara política insustentável do ponto de vista fiscal, porque é absolutamente instável. A cada ano, ou a cada quinquênio, ou a cada decênio, teria que avaliar quais são os estados que cresceram e que diminuíram o PIB e mudar os polos de atração, mudar os polos de investimento e de incentivo fiscal, como se a indústria
fosse uma mochila que você carrega na costa e bota dentro do avião, hoje aqui no Amazonas, amanhã em Goiás, depois de amanhã no Tocantins, depois de amanhã no Piauí, depois de amanhã no Pará. É uma proposta absolutamente esdrúxula e sem cabimento, que tramita hoje paralelamente à proposta do governo federal, que é ruim, mas que é menos danosa aos interesses do polo industrial de Manaus. Eu ouço o deputado Zé Ricardo antes de concluir. Obrigado, deputado Marcelo. Quero concordar plenamente com Vossa Excelência em relação a essa preocupação e aí mais uma investida contra a Zona Franca, contra o Estado do Amazonas, contra o povo do Estado do Amazonas, porque o Amazonas depende da Zona Franca de Manaus. Aí. Todo mundo já sabe disso e é interessante como sempre se coloca como se aqui fosse o grande vilão, como se a Zona Franca estivesse prejudicando a economia brasileira, quando na verdade você tem, pelo lado do poder público, uma arrecadação extraordinária, arrecadação federal, estadual, municipal, por conta do polo industrial incentivado. É interessante como vários segmentos, quer dizer, em todos os estados, melhor dizendo, em todos os estados brasileiros, você tem segmentos que têm algum tipo de incentivo público, federal, até estadual. E o estadual sem uma base constitucional que permita isso, que seria a chamada guerra fiscal. Mas Mato Grosso, Goiás, vamos falar do Centro-Oeste, todos os estados têm incentivos fiscais, que no caso seria o da Sudão, o da Sudene e outros mecanismos federais que existem hoje de incentivos para algum segmento. Então, é interessante como se coloca sempre contra os incentivos da Zona Franca e não o reflexo positivo disso para o país. Então, Vossa Excelência tem razão nisso. Acho também que pelo nosso lado, vamos falar o Estado do Amazonas, nós precisamos discutir melhor o assunto. A bancada federal precisa dar uma ressonância maior sobre isso. Temos 8 deputados federais e 3 senadores. Qual é a posição deles diariamente no Congresso sobre o assunto? Até para levar esclarecimentos, não é só para atacar, contra-atacar ou se defender, mas levar esclarecimentos diariamente para colocar de que aqui nós temos um modelo que, se não é o ideal, é o que está sustentando. E nós temos que buscar alternativas também. E eu vejo até o governo do Estado, o deputado Marcelo Ramos, aqui, nós não somos municiados de informações. Eu acho interessante que a Secretaria de Fazenda do Estado, o secretário, ele está sempre dando entrevista, vai para Brasília, mas eu acho que os deputados estaduais aqui, ninguém deve ter recebido, nem da base de apoio ao governo, os estudos, o dia a dia, os dados, os argumentos, para que a gente possa também dar ressonância aqui. Eu gostaria de receber, gostaria que a Comissão de Finanças fizesse esse pleito. Eu já apresentei um requerimento para que a gente faça esse debate pela comissão. Eu não estou conseguindo fazer isso. É uma comissão inoperante que nós temos de finanças desta casa, que deveria estar discutindo a economia do nosso Estado. Lamentavelmente, eu sou membro titular, mas eu não consigo que aquilo funcione, que essa comissão dê uma contribuição para o debate referente à economia do Estado do Amazonas. Então, Vossa Excelência tem toda a razão nessa preocupação e me somo a ela também. Obrigado, deputado Zé Ricardo. Ouço o deputado Chico Preto. Deputado Marcelo Ramos, primeiro, quero reconhecer a importância do tema. Segundo, concordar, tanto com Vossa Excelência quanto com o deputado Zé Ricardo, e, por certo, outros deputados que não apartearam Vossa Excelência, que o tema Zona Franca de Manaus requer sempre uma atenção diferenciada, porquanto, vou me socorrer das palavras do vice-governador, quando em recente episódio aqui, a comissão de deputados da bancada amazonense esteve aqui, coordenada pelo deputado Henrique Oliveira, e trouxeram para discussão a questão do projeto que trata da prorrogação dos incentivos da Zona Franca por mais 50 anos. Nós tivemos esse debate aqui na casa. Antes desse debate, e aí é a minha discordância, o ponto de discordância das palavras do deputado Zé Ricardo, é que nós tivemos recentemente, vou destacar um, mas foram outros tantos, um episódio onde aqui veio o secretário da Fazenda, o superintendente da SUFRAMA, a FIEAN, CIEAN, conselhos, e nós tivemos uma reunião e outros deputados, onde nós fomos subsidiados de números e informações a respeito do tema que é o projeto de unificação das alíquotas do ICMS. Algo que sim requer uma atenção por parte do Amazonas, porquanto nós sabemos
que a Zona Franca de Manaus produz os resultados que hoje são conhecidos em função de uma alíquota diferenciada. Se nós tivermos uma mesma alíquota, porém com dificuldades logísticas distintas que nós temos de outras praças brasileiras, o modelo Zona Franca cai por terra. Ele sobrevive por conta de incentivos fiscais e por conta de incentivos do governo do Estado, que tem a autorização constitucional para patrociná-los. Se, na discussão do ICMS, nós perdemos essa vantagem comparativa, a Zona Franca simplesmente começa a ruir, porque não encontra mais vantagens comparativas de competir com outras praças brasileiras. Então, há sim o subsídio, há sempre a resposta, sempre que chamado por esta casa, a Secretaria de Fazenda, bem como a SUFRAMA, vem municiando a casa de informações a respeito do tema. Mas quero concordar nesse ponto. O tema precisa ser alvo de discussões, de abordagens como essa que Vossa Excelência faz e de um controle que pode ser feito pela Comissão de Finanças, mas pode ser feito pela Comissão de Indústria e Comércio, pode ser feito individualmente por qualquer deputado da Casa, para que nós estejamos sempre acompanhando os desdobramentos de assuntos que alcançam a Zona Franca e que podem deixá-la numa situação delicada. Vide o exemplo agora recente. Houve a votação da PEC da música. Isso ainda não foi a plenário. Isso irá a plenário a qualquer momento no Senado Federal. A PEC da música vai trazer, ou pode trazer, se aprovada, prejuízos ao Parque Industrial de Manaus. Vide a Videolá, o exemplo da Videolá. Será que a Videolá vai permanecer no Polo Industrial de Manaus, caso a PEC da música seja aprovada? Então, essa é uma discussão, sim, propícia para que nós possamos pautá-la, possamos ouvir autoridades, possamos ouvir aqueles que têm informações sobre o assunto, para que nós estejamos cônscios dos desafios que a Zona Franca de Manaus tem por enfrentar, que não são de hoje. Sempre continua enfrentando, vai continuar enfrentando, e cabe à Assembleia cumprir com esse papel de debater, de tentar entender e de patrocinar, dentro daquilo que está ao seu alcance, ações e remédios que possam defender o nosso polo industrial de Manaus. Meus cumprimentos pela abordagem do tema. Obrigado, deputado Chico Preto. Eu faço esse discurso apenas para que nós deixemos claro para o povo do Estado do Amazonas que a atitude desta casa deve ser uma atitude de vigilância permanente, de atenção permanente contra esses ataques aos interesses do povo do Amazonas. E mais, alertar do quanto é frágil e insustentável essa proposta coordenada e apresentada pelo governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Uma proposta que ignora a importância estratégica do ponto de vista geopolítico e ambiental do Estado do Amazonas e, acima de tudo, uma proposta que parece-me insustentável do ponto de vista econômico, na medida em que, a hora que você canaliza incentivos sob a lógica do PIB, do menor ou maior PIB, você vai criar um jogo de estados aumentarem o PIB, diminuírem o PIB, conforme for orientando a política de incentivo fiscal para um estado ou para o outro. Isso gera instabilidade, desequilíbrio no nosso pacto federativo. Portanto, quero aqui manifestar meu repúdio a mais essa ofensiva contra os interesses do povo do Amazonas e do Polo Industrial de Manaus. Muito obrigado, senhor presidente.